vai? Como vai você? Você está bem? Como que está esse coração? Tenho visto testemunho de pessoas que Deus tem feito uma obra maravilhosa no coração delas e deles. E com certeza Ele está fazendo no seu, porque a palavra de Deus não volta vazia. Essa é a promessa dele. Então nós estamos agora caminhando para a parte final dos nossos mandamentos. Vamos ter mais um. E estamos hoje, novamente, lá em Mateus capítulo 28, do versículo 16 ao versículo 20, que é chamado da Grande Comissão. E é tão importante essa Grande Comissão que todos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, cita a Grande Comissão. Então você percebe que na mente dos escritores, das escrituras, não é? Isso era de suma importância para aquele momento e para o que havia de vir e por aquilo que Jesus estava ensinando. Não só isso, mas também lá em Atos, que é o nascimento da igreja, e novamente essa grande comissão é dita novamente, não é? Então, hoje nós estamos ainda na grande comissão, Mateus 28, do 16 ao 20, e hoje estaremos falando sobre batismo. As primeiras partes foram, até o presente momento, ide aonde? Por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, não é? Ide, é uma das ordens que ele deixa para nós. A segunda, nós encontramos nesse capítulo 28, é fazei discípulos. Na medida em que você está indo, você vai encontrar pessoas, e algumas dessas pessoas terão o ouvido atento ao evangelho. Não é? Elas se convertem, elas querem andar com Cristo. O que deve acontecer? Temos que acompanhá-las, temos que discipulá-las, né? Fazer delas um discípulo de Cristo. E aí? E depois que pregamos o evangelho, as pessoas são salvas, o que devemos fazer? Você vai ver lá em Atos, nos primeiros capítulos de Atos, o que eu vou apresentar a você em prática. Se converteram com a pregação do apóstolo Pedro, 3.000 almas, uma outra grande quantidade de almas. E na medida em que eles eram salvos, diz as Escrituras, eles eram batizados. Batismo. Não é? E eu sei que o batismo é um daqueles, a gente fala que é in-house debate. Agora em português eu acho que seria assim, um debate de casa, não é uma discussão familiar. Então tem opiniões diferentes em vários aspectos e a gente não pode falar, esse está totalmente errado, não é? Veja, totalmente errado, a gente não pode fazer essa afirmação, mas que está errado pode estar, não é? Então, sendo assim, exemplo, tem alguns de vocês que foram batizados assim, ó. Isso se chama aspersão. Você foi batizado com contra-gota, né? Outro de vocês, imersão. Então, como você percebe, tem essas duas formas, não é? E qual está certo, qual está errada, não importa em aspecto da sua salvação, tá? Eu tenho a minha opinião, vou compartilhar a minha opinião com você, e você, se foi feito diferente, não importa. Mas é importante que você tenha sido batizado, não é? Mas agora, umas perguntas aqui que a gente precisa fazer uma ressalva e explicar, é que muitas das pessoas que seguem a Cristo dizem e buscam ensinar que batismo salva. Como que eles chegam a essa conclusão? Porque tem uma meia dúzia de versículos aí que faz essa afirmação. Por exemplo, a gente vê lá em Marcos capítulo 16, que diz, né? Quem crer e for batizado será salvo.
Então esse diz aí, tá vendo? Crer e for batizado será salvo. Então o batismo salva, não é? Outros momentos, Pedro, lá em Atos, não é? Ele fala, arrependei-vos, e fala de crer e ser batizado. Olha aí, batismo salva. Alguns diriam assim, e um dos mais usados diz lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 3, versículo do 20 ao 21, que diz assim. Então Pedro faz uma comparação da arca de Noé, não é? Das pessoas que foram salvas através da água, não é? Através da água. Então ele faz essa comparação. Olha o que ele diz assim, ó. Enquanto a arca era construída, nela apenas algumas pessoas, a saber, 8 pessoas, não é? Foram salvas por meio da água. E isto é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Aí texto difícil, não é? Então alguns dos irmãos dizem, tá vendo aí? Batismo salvo. E foi o que Pedro aqui está ensinando, que comparando com Noé, não é? Mas se essa pessoa lesse a sequência do versículo, já teria uma explicação diferente, que diz assim, ó. Aí ele fala, não a remoção da sujeira do corpo. Então, o entrar na água é um banho, não é? Não a remoção da sujeira do corpo, mas mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, não é? Então, a água do batismo, ela pode lavar o corpo, te molha o corpo, não é? Mas ela não lava a sua consciência. Mas, pelo contrário, você tem que ter uma consciência boa diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Tá. Então, como você percebe, tem alguns que vão fazer essa afirmação, não é? Que o batismo salva. Não. Por que não? Porque se fosse assim, grande quantidade das escrituras, o segundo livro, como o livro de Romanos, teria que ser jogado fora. O livro de Gálatas deveria ser jogado fora, não é? Porque seria contraditório o que Paulo ensina ali, naqueles capítulos, naqueles livros, naqueles versículos, não é? Então, o que acontece? A gente tem que aprender, tá? A filtrar, a discernir os ensinos de uma tal forma que temos que encontrar um assunto específico, ele tem que estar no resto da Bíblia. A gente não pode pegar um assunto só, uma ideia só e fazer uma afirmação que lá na frente contradiz, não é? Pois no caso do batismo e a salvação, a Bíblia é clara, não é? Que a salvação é pela graça. Está lá em Efésios, capítulo 2, do 8 ao 9. A salvação é pela graça, que é mediante a fé em Jesus Cristo, não pelas obras. Olha aí. Então, toda expressão, até o batismo, seria uma expressão de obras, algo a mais que você fez, algo que você está fazendo. Não, você não é salvo por aquilo que você faz ou está fazendo. Você é salvo por aquilo que Cristo fez. Você está vendo? Então, sim, então, da mesma forma é o batismo. O outro exemplo, claro, a gente já percebe quando Paulo fala com a igreja de Gálatas. Você lê todo o livro de Gálatas, você vai ver que Paulo confronta a igreja, confronta alguns que estavam ensinando. Ensinando o quê? Coisas simples, tais como as pessoas se convertiam do judaísmo, adentravam a igreja e traziam com eles certas culturas. Culturas tais, cortar o prepúcio dos babies, dos homens, não é? Que é a circuncisão. E também guardar as festas, os sábados, não é? Então, o que esses ensinadores estavam trazendo aí? Estava apresentando isso. Não, tudo bem, a gente aceita Cristo, mas tem que cortar o prepúcio, tem que guardar as festas. Paulo chega e diz,
No, no, no. Que aí ele usa a expressão forte, ele fala que seja anátema se alguém pregar um outro evangelho a não ser aquilo que ele pregou. E o que ele pregou? Que nós somos salvos pela graça unicamente. É um favor imerecido por meio da fé e que é também um dom de Deus. E isso acontece para que a gente não se vanglorie, tá? Então, esse é um assunto muito complexo, daria horas e horas para lidar com esse assunto, mas eu espero que isso aqui possa te ajudar a pensar sobre isso. Batismo não salva, tá? E qualquer pessoa que pega esses versículos soltos e chega a essa conclusão, eu diria que é uma interpretação defeituosa, errada, não é? Tem boas pessoas que fazem essas afirmações, mas se você ler todo a Bíblia e ver os seus ensinos, seria contraditório fazer essa afirmação. Então a pergunta que a gente tem é, então, por que Jesus então colocou na sua grande comissão a necessidade de batismo? Qual a importância do batismo? O que é o batismo? Não é? Então o batismo é uma das ordenanças de Cristo, que ele deu ordem, deixou claro para fazermos, sermos parte. Uma é o batismo, uma outra ordenança é a ceia do Senhor. Alguém afirma que a terceira ordenança é o ID. Então essas três coisas são ordens, são ordenanças de Cristo, não é? Então a gente encontra no Mateus 28, 19, essa ordenança. E essa ordenança de batizar faz parte daqueles que crê de forma genuína, né? Que obedecem a Cristo. O próprio Cristo, quando ele se apresenta para começar o ministério dele, ele se batizou, não é verdade? Ele se batizou com João Batista. Ele precisava batizar? Não. Ele tinha algum pecado? Não. Precisava ser limpo? Não. Então foi simplesmente ele diz que para cumprir as escrituras, não é isso? Então o batismo, ou seja, o batismo é um sinal de aliança com Deus. Lá no Antigo Testamento, no Velho Testamento, a gente vê a prática da circuncisão, que eu te falei que era cortar o prepúcio do baby, como uma aliança feita no corpo. Você fazia no corpo. No Novo Testamento, a ideia de circuncisão acontece no coração do indivíduo. E o batismo é uma expressão. Você batiza, você mostra, ei, eu sou circuncidado no meu coração. É uma obra que Cristo Jesus fez no meu coração. É essa a ideia de batismo, é uma ordenança de Cristo. E nós precisamos obedecê-la, não é? Então, lá em Colossenses 2, do 11 ao 2, diz assim, ó: nele também vocês foram circuncidados. Nele quem? Em Cristo. Circuncidado é a ideia de cortar o prepúcio. Mas, eu falei, então em Cristo você foi também circuncidado. Mas qual circuncisão é essa? Não uma circuncisão feita por mãos humanas, que era o que eles faziam, e cortavam, né? Até, acho que a mulher de Moisés, ela pega uma pedra lá e... Já imaginou a dor nesse menininho? Mas a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Então, quando você mergulha e você levanta, que é a ideia do batismo, você, como se estivesse morrendo em Cristo, ressuscitando para uma nova vida. Esse é o batismo. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, o batismo é uma expressão de uma circuncisão que você fez no seu coração. É importante? Muito importante,
não é? Aí você pode perguntar, mas qual a importância então? Por que eu devo batizar? Não é? Além de ser esse selho de fé que mostra essa manifestação pública, não é? Porque você vai mostrar ao público que Deus fez com você. Essa é a ideia. É uma manifestação ao público. Você vai mostrar isto, não é? É um ato que você se identifica com a morte e a ressurreição de Cristo, tá? Então, sendo assim, você lembra que eu disse que a salvação é como se você tivesse sido recebido alvejado do céu por um raio cósmico. Bum! O poder de Deus é o dunamis de Deus, não é? Você nasceu de novo, você é uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Uma grande transformação no teu coração. Outro texto que nós falamos, lembra lá, falamos sobre o reino dos céus e uma das comparações é uma pérola grande, preciosa, que um negociante que procurava pérolas, não é? Aí quando ele encontra essa grande pérola, uma perolona, ele falou, opa, coisa boa! Ele vendeu todas as outras pérolas que ele tinha para comprar aquela, porque aquela era de grande valor. E isso é referência ao reino de Deus. Você conheceu o Senhor, não é? Então, sendo assim, quando esse indivíduo se deparou com essa grande pérola que é Cristo, que viu a preciosidade, não é, que não tem valor nenhum, ele queria vender o que ele tinha para que ele pudesse conhecer o Senhor. Foi o que Paulo disse também, né? Ele diz, olha, uma coisa eu faço, tudo que eu sou, o que eu tenho, a minha educação, os meus pedigrees, não é? As minhas experiências, tudo isso eu considero refúgio. Para a tradução não diz, é esterco. Eu considero esterco, tudo isso, para que eu possa conhecer a Cristo no poder da sua ressurreição, não é? Então, veja a dinâmica que é a salvação, esse raio que veio em você, essa transformação gigante, esse encontrar essa pedra preciosa. Agora a pergunta é, você não vai querer falar disso? É claro que sim. Você não vai querer obedecer essa ordenança de Cristo? Você não vai querer dizer ao mundo, ei mundo, eu sou cristão, ou não? É claro que vai. Eu sou cristão. Eu sou um discípulo de Cristo. Eu amo meu Senhor. Não tem como a gente calar. Não é verdade? E a forma de fazer essa apresentação no aspecto que nós estamos estudando aqui hoje é o batismo. É uma expressão para aqueles que estão vendo. Para você estar dizendo que algo aconteceu no teu coração e você está demonstrando isso ao público. E você não pode se envergonhar do evangelho, ou pode se acovardar em relação a essas verdades, ou ser tímido em relação a essas verdades. Olha, eu vou deixar uns 3 versículos com você da importância do que a gente estamos falando. Porque Jesus diz lá em Marcos 38, o seguinte, olha, condicionou, hein? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, então a pessoa que não quer batizar, será que ela não está se envergonhando de Cristo? Será que ela não tem vergonha de dizer ao público, aos parentes, aos amigos, ei, eu sou um seguidor de Cristo, sou um discípulo de Cristo? Então Jesus disse, se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora. Mudou muita coisa? Não, né? O Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Veja, não podemos se envergonhar de Cristo e as suas palavras. E na palavra de Cristo, no mandamento de Cristo, na grande comissão, a batizar é uma ordenança que não é
necessário à salvação, mas é de suma importância. A gente vai fazer mais uma apresentação aqui, vou falar com você, não é? Olha aqui, lá em 2 Timóteo 1, do 7 ao 8, Paulo fala: pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Esse Espírito Santo que transformou a sua vida é de poder, de amor, de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Novamente, o batismo é um testemunho do Senhor. Não se envergonhe, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo o meu sofrimento pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. 2 Timóteo 1, do 7 ao 8. Não nos deu um espírito de covardia. Olha aqui, essa é a palavra dura que lá em Apocalipse 21, 8. Olha o que diz. Mas quanto aos tímidos, outras versões dizem, aos medrosos, aos covardes, aqueles que não querem assumir diante do público, diante das pessoas, eu sou um seguidor de Cristo. E interessante que a ideia, quanto aos tímidos, está junto com os incrédulos, abomináveis, homicidas, os que se prostituem, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos mentirosos. E a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Veja você. Então, o ato de testemunhar ao mundo que você é um seguidor de Cristo é muito importante. Romanos 10, 9, Paulo fala: se confessares com a tua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você viu essa primeira parte? Se confessares com a sua boca. E o batismo é um ato de confessar essas realidades. A pessoa que faz o batismo, ela expressa, ela dá esse testemunho de querer ser batizada, de ter o Senhor como Senhor da vida dela, não é? Além de ide, fazer discípulo, e a gente batiza essas pessoas. E aí? Onde vai pôr essas pessoas? Onde vai ficar essas pessoas? Na igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Aquela que Cristo disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela. Dentre tudo que Jesus deixou, que ele falou que ele deixa, ele fez, ele criou, ou ele formou, foi a igreja. Paulo, lá em Efésios capítulo 3, fala algo parecido. Ele fala que a igreja era um mistério que estava escondido. No Velho Testamento você não vê nada sobre a igreja, ela aparece no Novo Testamento, em Cristo, que a igreja surge. A igreja se apresenta, se torna o corpo de Cristo aqui na terra. A igreja, a palavra igreja, no grego original, quer dizer eclesia, que é o significado que diz que é um povo chamado para fora. Opa, para fora de quê? A igreja é um povo chamado para fora. Fora de quê? Você pode pensar do mundo, você estava no mundo, você saiu fora do mundo, você pertence à igreja. Fora de um sistema religioso, você vê Cristo, as palavras mais duras que ele tinha era contra os religiosos da época. Fora de paredes. Então, a vida na igreja do Senhor Jesus Cristo, as pessoas genuinamente transformadas, elas entendem que a igreja não é uma prisão, não é no certo sentido, uma religião, mas é parte do reino. Você é parte do reino, você é cidadão do reino. E você tem toda a liberdade que no mundo não tinha. No mundo, a única coisa que você poderia fazer era a vontade do Deus que comanda este mundo, das trevas.
Porque você é filho da luz ou filho das trevas. É as duas opções que as escrituras dizem. Não é isso? Então, porque nesse presente momento, tem muitas pessoas que falam, não, eu gosto da mensagem de Cristo. Ela é boa, ela é interessante, ela é bonita, não é? São verdades. Mas eu não gosto de igreja. Igreja, a pessoa diz, olha, igreja são ruins. As igrejas, né? Há muito erro nas igrejas. Então, a igreja não presta. Os pastores, os padres, não é? Os teólogos, né? Ou seja, só tem pessoas que estão aproveitando do pobre, dos simples, dos que têm fé. É um erro fazer essa afirmação, não é? Porque a igreja do Senhor, ela é vitoriosa, ela é gloriosa aqui na terra, não é? Nem todo mundo que se está dentro das igrejas que diz Senhor, Senhor, está fazendo a vontade de Deus. Isso é claro, não é? E o próprio Cristo de que dentre a seara, dentre a plantação, ao trigo e ao joio, os dois são parecidos, crescem ao mesmo tempo, mas na hora da colheita, o trigo se manifesta. E Jesus disse que não compete a mim e a você ficar aí tentando cortar o joio. Não é meu papel e seu. Deixe que ele vai fazer isso. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui entre nós, ela é gloriosa. Ela é composta de homens e de mulheres transformados. Homens e mulheres que sabem que eles são libertos, têm a liberdade. Então, a igreja, como eu apresentei para você aqui, é onde essas pessoas vão ficar. E o batismo, num certo sentido, é uma demonstração de entrada para essa igreja, eu vou usar a palavra universal, essa igreja de Cristo, a igreja mundialmente de Cristo. A pessoa adentra a ele é chamado, porque a palavra é saindo de fora de quem? Do mundo, para dentro da igreja, para estar em comunhão com os santos. E o batismo é essa expressão, é essa forma de testemunhar ao público. Você testemunha, ei, eu sou seguidor de Cristo. Eu sou discípulo de Cristo. Eu amo a Cristo. Mas há muitas pessoas nesse presente momento, né, com o coração endurecido. Elas têm uma luta, elas não, às vezes elas se sentem incapazes de conviver com pessoas. Isso tem acontecido hoje, é assustador. Pessoas que não conseguem estar com pessoas. Você acha que tem algo errado nisso? É claro que sim. Porque a igreja é esse hospital de pessoas doentes que se aproximam do Senhor e que vai continuar a ser tratadas. Por quem? Por mim e por você. Porque você vai discipular essas pessoas. Nosso próximo, que é o último, vai falar para ensinando. Você vai ensinar essas pessoas a guardar os ensinos de Cristo. É onde isso acontece? Na igreja. Não é? Então, existem, como eu disse para você, pessoas que fazem essas afirmações errôneas. Ei, eu não preciso de igreja. Eu só preciso de Cristo. Mas Cristo precisa que você esteja na igreja dele. Porque na igreja dele você vai ser treinado, ser
preparado, você vai ser discipulado, você vai conhecer pessoas, pessoas vão pisar no seu pé, você vai ter que aprender a perdoar, vai aprender a conhecer as pessoas, que elas são diferentes de você. Agora, quando a gente está no nosso casulo, no nosso mundo, a gente não encontra essas situações, não é? E, novamente, então, essa ordem, essa ordenança do batismo é essa realidade de mostrar ao mundo: ei, eu sou discípulo de Jesus Cristo, eu amo o Senhor. E isso vai fazer com que você seja parte de uma igreja local, aonde você está. É onde você coloca os teus dons e talento para servi-lo. É onde que você vai alimentar constantemente da palavra, do ensino da palavra. Novamente, eu disse isso para você, que é muito importante esse momento tecnológico, na qual a gente tem ensinos como esse que você está tendo aqui, que é muito bom, que não deixa de ser bom, mas não é a igreja. A igreja é composta de sangue e de carne. Pessoas que você olha nos olhos dela, elas são diferentes de você. Tá, meu querido, minha querida? Estamos indo agora para o último estudo. E se você ainda não se batizou, o que você está esperando? Se você não está frequentando uma igreja, o que você está esperando? Porque para mim é inconcebível você ter sido essa transformação gigante na sua vida. Conhecer a Cristo como uma pedra preciosa e não amar aquilo que ele deixou, que ele falou que iria construir. E construiu, que é a igreja dele. Tá, meu querido? Deus te abençoe, você tem uma boa semana na presença do Senhor e a gente se fala e a gente se vê no próximo estudo, que será o último dos mandamentos. Deus te abençoe, tenha uma boa semana no Senhor.